deve ser uma treta, uma hora você entrar no jogo e no outro só vai morrer, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Ibanyama. Por isso eu deixo o meu F aqui no chat pra ele, porque se foi realmente algumas horas antes, você uma hora tá sorrindo e na outra hora tem a responsabilidade de ganhar um título pela sua equipe, sendo que sua avó acabou de morrer, deve ser uma bala. Então por isso que eu deixo o meu respeito aqui no chat, e já que eu sempre abro o vídeo falando dos membros, só vou comentar por cima que se você gostar e ficar até o final, considere virar membro do canal. Mas depois de 52 anos, o Knicks finalmente descobriu o que é vencer alguma coisa. E eu, como hater número 1 do Knicks, fico mais feliz ainda sabendo que agora eles, como campeão da Copa NBA, vão ficar mais 52 anos sem saber o que é ser campeão da NBA de verdade, já que ninguém até agora conseguiu ser campeão da NBA e da Copa NBA no mesmo ano. Mas acho que essa é a brecha perfeita que não dá pra dizer que o Knicks vem realmente melhorando. Eles bateram muito na trave de chegarem nas finais ano passado, que eles seriam atropelados pelo Thunder de qualquer jeito. Porém, o Halliburton aconteceu. Esse ano eles estão muito bons também até o momento que eu tô gravando. Eles são o segundo da Conferência Leste, por mais que eles estejam com menos vitórias que o Nuggets, por exemplo, e estejam empatados no mesmo recorde até o momento que o Lakers, o Spurs e o Rockets, se ganhar mais 2 jogos. Então, por mais que eles não estejam nada muito especial, não dá pra dizer que finalmente o Knicks não tá numa boa sequência de temporada. Mas é claro que pra tirar a nova virgindade de títulos, os torcedores do Knicks ficaram malucos, só faltou a torcida do Knicks destruir Nova York por só ter avançado de fase nos playoffs igual ano passado, de tão desgraçado que é torcer pra esse time. E eles também já anunciaram que não vão nem erguer banner desse campeonato, porque eles são muito diferentes dos outros. Até porque agora que o Knicks é campeão, eu quero levantar um debate aqui. O que significa esse título de verdade? Porque essa Copa começou em 2023, onde os Lakers foram campeões pela primeira vez, e na mesma temporada que eles foram campeões da Copinha Paulista NBA, eles rodaram no primeiro round dos playoffs para o Denver Nuggets de 4-1. Mesma temporada, inclusive, que o Lakers precisou de play-in para conseguir chegar nos playoffs. Depois, na última Copa da temporada passada, da 2024-2025, o Bucks foi o campeão. Inclusive, foi o campeão da Copa NBA em cima do Thunder, que foi o campeão dos playoffs oficiais, do título que vale de verdade do ano passado, desse ano, na verdade, temporada passada. Porém, nos playoffs, mesmo não precisando de play-in, igual foi o Lakers quando ganhou a primeira Copa da história, eles também apanharam de 4-1, também caindo na primeira rodada, logo pro Pacers, que aí, né, a gente viu o Pacers atropelando todo mundo, atropelou o Cavaliers, quase tirou o título do Thunder. A gente pode dar uma colher de chá, mas de novo, mamaram na primeira rodada. E agora o Knicks é o novo campeão, que a gente já sabe que não vai ser mais campeão da NBA, porque quem ganha a Copa não ganha a NBA, só que pelo menos até o momento ele tá com um desempenho um pouco melhor, tá em segundo lugar da conferência, porém nada muito absurdo com o que eu falei pra vocês até agora. Mas o que mais me complica em entender classificar, como nós iremos classificar agora, já que temos 3 campeões de Copa NBA, talvez agora o Knicks seja o time do melhor desempenho dos últimos 3, sendo que na verdade esse torneio é meio que tipo assim uma ilusão de título. Por quê? Por mais que esse título seja maravilhoso pro Knicks lembrar qual que foi a sensação de 52 anos atrás serem campeões da NBA, ele é um título que acontece de temporada. Então pra você que não faz ideia ou começou agora na NBA, seja bem-vindo, se inscreva no canal, e se você ficar até o canal, considere, fica virado a Copa NBA é preenchida com os jogos da temporada. Então por isso mesmo que quando a gente pega o Lakers, quando a gente pega o Giannis, os caras não fazem nem cócega pra talvez chegar numa final de conferência, porque esse título é feito muito antes, é feito até mesmo antes de fechar a janela de troca, porque ela foi feita de um jeito para, como nós, fãs da NBA, já sabemos, ficamos 80 jogos na bosta até finalmente chegar aos playoffs, que é o melhor momento da NBA, para dar uma aumentada, uma aquecida nos torcedores, vender mais regata e cegar os jogadores com aquelas quadras ridículas. Qual foi a ideia de meter uma quadra neon? Qual que é a dificuldade de voltar para 2010 e fazer quadras bonitas de verdade? Então por isso que do nada um campeão da Copa, quando termina a temporada, ele tá no play-in, porque ele é feito para ser um campeonato durante o preenchimento da tabela. Não é uma Copa separada, um torneio separado, um Super 8 que não envolve a temporada regular. Eles decidiram fazer o seguinte: vamos fazer um momento para ferver um pouco mais NBA durante a temporada regular, pegando os jogos que vão classificar para os playoffs, os jogos da temporada, mas vamos dar um tempero um pouco a mais, um pouco de miopia também em quadra, para criar um pouco mais de hype, para não ficar essa caída durante todo o tempo que é do início do ano até junho. Tanto que é por isso que é reunido em Las Vegas, para ser um negócio mais especial. Tanto é que eu acho que os times que não vão para a final, mas se classificaram, fazem 2 jogos a mais, alguma coisa assim, para completar a tabela. E até mesmo sendo toda essa estrutura para tentar enfervecer
crescer um pouco mais a temporada, o Adam Silver já falou que não vai ser mais em Las Vegas, porque não tá dando nem quórum de torcida direito, pra você ver como realmente é um título super relevante. Se fosse finais da NBA de fato, pode ter certeza que os caras iam... O Knicks, por muito menos, quase destruiu a própria cidade. Então, qual de fato é a relevância mesmo desse título? Nunca vai superar ganhar o troféu Larry O'Brien, o título máximo de campeão de verdade, que é todo um processo, é outro momento da NBA, é um outro auge de se assistir. Mas será que de fato meu mano Gibson está certo de valer mais do que a Copa Mickey? Eu já fiz um vídeo aqui inteiro sobre a Copa Mickey pra vocês saberem que ela é muito mais desvalorizada do que ela realmente foi. Foi bem desafiador pra quem tava lá, mas se você quer se aprofundar mais nesse debate, então veja o vídeo que eu falei isso, porque esse vídeo vai ser sobre outro assunto. Mas será que uma Copa NBA já vale mais do que, sei lá, o último título do Knicks nos anos 50, quando a TV era preto e branco? Será que quando a gente faz aquela piada da época do início da NBA, que era pessoal pedreiro, pessoal que tinha 2, 3 trabalhos e jogava NBA por lazer, porque ninguém pagava as contas com a NBA, será que esse título já conta como um título superior do que daquelas épocas? Porque é um campeonato completamente diferente você fazer um formato mata-mata do que deixar até 7 jogos para os times se planejarem, montarem uma estratégia e vencerem. Quem acompanha futebol aí, tá ligado? Que o mais próximo que a gente tem são torneios idas e voltas. A gente nunca vai ver no futebol um melhor de 5 numa Copa do Mundo, ou então, sei lá, tem que ser bom agora naquele momento, independente do que tem. Ao mesmo tempo que a tradição da NBA também, do basquete em geral, você fazer chaveamento, mais de 2 jogos, e quem for realmente bom é aquele cara que consegue vencer mais de uma vez daquele time. Tanto que quantas reviravoltas a gente não teve históricas na NBA, justamente porque não era um mata-mata, que é o que faz ser a beleza dos playoffs, e o motivo de eu gastar tanto dinheiro em junho, bem na época do meu aniversário de Uber no Vila Lobo. Sério, teve uma época que tava R$200 pra ir do Vila Lobos de volta pra minha casa. E eu moro em Santo André, não moro num lugar tão absurdo, não moro em, sei lá, em Suzano. Porque até o momento onde só nós temos 3 Copas NBA e talvez o Knicks possa quebrar a zica de pelo menos passar no primeiro round, por mais que eu torça de eles nem pegarem playoffs por causa desse time, nós iremos ter mais Copas NBA no futuro. Não vão ser mais em Las Vegas, mas a gente não vai deixar de ter. E do mesmo jeito que agora o Jalen Brunson, sendo MVP da Copa, tem o mesmo título que tem Giannis Antetokounmpo e LeBron James, que são jogadores históricos do NBA, até mesmo os jogadores selecionados pro All-NBA Cup Team não são coisas fracas. Você pega de quando o Lakers foi campeão, o All-NBA Cup Team foi Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Kevin Durant, Tyrese Haliburton, que chegou nas finais, o LeBron James, que foi MVP. Você pega de quando o Giannis foi campeão, temos o Giannis, o Shai, que foi para as finais, o Damian Lillard, que também jogou muito durante a época da Copa, Alfred Sengun, futuro Nikola Jokic do Rockets, e o Trae Young, que a gente não fala mais muito dele. A gente ainda vai ter as nomeações do All Cup NBA Team que não saíram ainda, porém são seleções de jogadores que já foram NBA All-Star, já foram NBA All NBA Team. Vai ser uma nomeação no futuro que vai ter algum peso em algum momento. Mas será que eles vão pro último da lista? Será que a gente vai usar a copinha mais pra medir o termômetro para ao longo da temporada, pra testar certos jogadores sobre pressão? Que foi justamente o que o Jalen Brunson falou recentemente, inclusive, foi o Jalen Brunson? Alguém do Knicks falou, quando foi falando de cabeça, que foi ótimo ser campeão da Copa NBA, porque agora a gente tá atualizado em como é que é jogar sob pressão, jogar valendo alguma coisa sem poder perder, que é uma pressão que eles passaram na época do Pacers, mas eu tenho que ser honesto também, o inimigo dele nos playoffs foi muito mais a sequência de lesões do que realmente eles não tancarem a bronca, tanto é que foi uma das melhores séries também de se assistir depois das finais da NBA, que foi uma série absurda de 7 jogos, que poderia ter sido o Knicks, mas foi o Pacers. Outro termômetro que a gente pode usar também é o que significa perder a final da Copa NBA, porque eu falei do título que os Bucks levou, eles ganharam um título em cima do Thunder, que foram os campeões da última temporada. Quando o Lakers foi o campeão, foi contra o Pacers, que não só foi para as finais de conferência contra o Celtics nos playoffs de 2023, inclusive dessa vez perderam para alguém que foi o campeão, já que o Celtics venceu do Dallas, e agora quase levaram o título do Thunder, sendo que a gente tá falando de um padrão nesse ano, de um time que tem Victor Wembanyama, que não tem um recorde tão diferente assim do Knicks nesse momento. Se a gente vê o Knicks caindo no primeiro round dos playoffs de novo e o Thunder chegando perto, pelo menos, de quase estar nas finais de conferência, digamos que eles percam o segundo round pro time que vai ser o campeão da NBA, por exemplo, até porque se terminasse hoje a NBA, existe uma grande chance do Spurs pegar o Thunder pelo menos na final de conferência, isso é doideira. Será que não vai ser mais importante ser o cara que perde a Copa NBA do que o cara que é o campeão da Copa NBA? Porque até hoje o campeão da Copa NBA não passou no primeiro round. Agora o perdedor consegue chegar até nas finais. E ou ser campeão
Pense nisso. Mas eu ainda não sei o que considerar, pelo menos, a Copa NBA. Eu considero mais pra saber quem não apostar nas finais, que é o único padrão que eu tenho. Mas o valor dela nunca vai se superar pra quem virar membro do canal, já que com uma ajuda super simbólica, se juntando a mais de 90 membros desse canal, você tem um valor muito maior do que um troféuzinho chechelento de durante temporada, que é só pra vender mais regatas enquanto os jogadores jogam, pro verdadeiro motivo que é se classificar com uma porcentagem boa pra conseguir uma boa classificação pros playoffs. Então, virando membro e se juntando a essa lista de maravilhosos, por exemplo, você não só apoia esse canal, como tem um valor muito maior do que ser campeão da Copa NBA. Então, já que você ficou até aqui, eu te convido a olhar o primeiro comentário fixado à descrição para ver os 2 tiers que temos e com carinho considerar membro do canal. Mas se você ainda tem carinho, você só é duro mesmo e não é mau caráter igual essas mais de 50% de pessoas que me veem até o final e não se inscrevem porque eles gostam de ser paracas, porque eles ficam me jogando pra bosta, você pode ativar o sininho então, depois de apertar o botão de se inscrever, porque é o único método gratuito que talvez, de um jeito ou de outro, você receba todos os vídeos de graça, já que o único garantido é eu mandando no canal Telegram pros membros, que tá no primeiro post da comunidade, tem muito membro que não entrou naquele Telegram, então dá uma olhada pra vocês não perderem o benefício de vocês. E assim eu continuando te amando, mesmo sabendo que você é pobre. Comente copinha se você ficou até aqui, eu quero saber o que você acha da Copa NBA. Eu mesmo não assisti a Copa NBA porque eu tava muito cansado do jiu-jitsu e resolvi dormir. Mas eu já olhei o placar olhando, quem ganhar essa Copa não vai ser o campeão. Essa é a interpretação que eu tenho da Copa NBA. E os coitados não vão levantar um banner pra ficar mais 52 anos sem nada pra levantar no ginásio deles no Madison Square Garden. Mas qual que é a sua opinião? Eu quero conversar com vocês aqui no chat pra entender o que vocês sentem do que é a Copa NBA. E se vocês quiserem sentirem mais histórias minhas dentro de vocês, no intelecto dentro do cérebro de vocês, esse é o último vídeo de histórias do canal. Jamal Crawford é um dos caras do streetball mais pica que se passaram na NBA, sendo o primeiro cara a conseguir 3 sextos homens do ano na história, então confere essa história pra ver. Mas se você quiser eu falando de atualidades da NBA, dando meus palpites ou outros pitacos pra você ser regimentado, esse é o último vídeo falando sobre o Lakers no canal. Muito obrigado se você ficou até aqui, não esqueça de beber água e tchau!